Vamos repercutir agora um tema que é um drama. É um drama que é a reiteração criminosa. Ou seja, o Estado não dá condições de ressocialização, o sujeito está no crime e continua no crime. Lembram daquele rapaz que teve a frase tatuada na sua testa? Lembra? Eu sou ladrão e vacilão. Foi tatuada na testa dele em 2017. Olha a imagem aí. Olha só que loucura. Nessa ocasião, ele foi flagrado tentando roubar uma bicicleta. Olha só. Muito bem. E veja só, sofreu aí o que se equipara a uma tortura. Ele foi preso novamente ontem, 2 dias após ter o alvará de soltura expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Militar, Juan Silva, atualmente com 23 anos de idade, é suspeito de furtar uma casa em São Paulo. Na época em que ele foi forçado a fazer a tatuagem na testa, um episódio triste que teve repercussão nacional, ele tinha 17 anos. Após conseguir dinheiro numa vaquinha online, o jovem passou por um processo de remoção da tatuagem. Isso existe em países ditatoriais, totalitários, de regime teocrático, em que é tatuado no sujeito. Em 2002, Juan Silva já tinha sido preso por suspeita de roubo em Cotia, na Grande São Paulo. Bom, é que evidentemente que nos compara a bilhões e bilhões de reais desviados em negociatas, superfaturamentos. Mas aqui tem uma questão, primeiro, que é um drama pessoal de um rapaz que não consegue, ao que tudo indica, a sua reinserção na sociedade, e o problema da reincidência. Ou seja, o sujeito entra no sistema carcerário e ele sai mais perigoso do que entrou. 80% reincidem, porque os presídios não dão condições para ele trabalhar. Depois, a questão da progressão de regime, tem colônia penal agrícola, mas não tem vaga, então ele continua preso. O crime organizado domina os presídios e já coopta novos soldados assim que o sujeito entra no presídio. Então, é triste. Não apoio esse tipo de reação, de violência, de justiçamento com as próprias mãos, Inclusive, isso aqui, por pior que seja o crime, na nossa Constituição Federal, assegura direitos mínimos fundamentais, dignidade humana. Mas, claro, é uma situação complicada. Mônica Rosenberg. Bom, claramente a violência de tatuarem na testa dele uma frase, não dá para discutir, isso aí é inadmissível. Agora, gente, vacilão ele é, né? Ladrão também. E ladrão também. Porque ele foi preso, passou por todo aquele processo de encarceramento, saiu. Em 2 dias ele já está preso de novo. Poxa vida, não tentou. Não dá nem para dizer que ele tentou conseguir emprego. Eu sei que é muito difícil para o egresso. Eu sei que assim, isso destrói a vida. Nunca mais ele vai voltar a ser o que era antes. Tem várias questões implicadas aí. Mas, poxa... Não esperou, não tentou. 2 dias. O simbolismo disso, nesse momento em que nós estamos discutindo o fim da saidinha, em que nós estamos discutindo como você faz para melhorar, para realmente que o presídio possa ser um lugar de ressocialização, todas essas questões da possibilidade de privatização, né, não privatização, mas de presídios privados, de apenamento onde há trabalho, onde há educação. Essas soluções já existem, nós estamos discutindo isso, como que reduz. E aí esse energúmeno sai e em 2 dias já está de novo preso, fica muito complicado. Meu querido Wilson Pedroso, tem um princípio do direito penal que não é adotado entre nós, felizmente. É o princípio da corresponsabilidade. Traduzindo, é o princípio que diz: a culpa é da sociedade e não do indivíduo. Eu não concordo com isso. Cada um tem o seu livre-arbítrio, as suas escolhas morais. Mas é claro que o ambiente social e as condições moldam o ser humano. Como você vê essa questão desse sujeito jovem, 17 anos 18 anos recém-completados, que futuro aguarda este jovem, se não criminalidade e violência? Capês, desculpa, vítima da sociedade somos nós, que saímos de manhã para trabalhar,
para levar o sustento para a família. Por que você pediu desculpa para mim? Não, porque você falou vítima da sociedade. Pera. Vítima da sociedade. Só um minuto. É a sociedade. Eu sei, querido, mas só um minuto. Ladrão, bandido não é vítima da sociedade. Você falou, dá a impressão que eu falei que a culpa é da sociedade. Eu só nominei que tem um princípio. Desculpa, Capês, mas eu não falei isso. Eu só... Tá bom. Por favor, não me comprometa. A sociedade é vítima da própria sociedade. Não é o bandido. Não é o bandido. Quantas pessoas vivem no mesmo ambiente que esse vacilão vive e não viram bandidos, viram pais de famílias, viram trabalhadores, saem cedo para ganhar o sustento, muitas vezes com salários muito ruins, mas preferem o lado do bem, saindo todo dia às 6 horas da manhã, às vezes tendo 2 empregos para sustentar a família, para sustentar os filhos. Esse sim é vítima da sociedade e não ladrão. E na sua pauta não fala. Ele foi preso e fugiu da penitenciária. Aí depois de um dia ele se arrependeu e voltou. Senão, ele já estaria nas ruas de outra forma, não através da justiça. Ele saiu pela porta da frente, ele e mais 4 bandidos, se eu não me engano. Ele tinha fugido da penitenciária. Ele saiu agora, mas ele vai voltar. E quando sair, ele vai voltar de novo para a penitenciária. Porque isso não é vítima da sociedade, isso é caráter. 2 dias na rua e já roubando, ele não tentou, Capês, se ressocializar com a família, procurando emprego, porque em 2 dias, passou fome, passou necessidade, em 2 dias, tem um monte de gente com muito mais dificuldade que sai para trabalhar, que sai para procurar emprego, Hoje nesse país existe bolsa para tudo, fome ele não ia passar. O que ele não quer é o lado do bem. Ele prefere o lado do mal. Muito bem. Vamos falar então com quem prende. Doutora Raquel Galinatti. Ele é um triste exemplo, um triste, mas real exemplo do que a sociedade tende a inverter conceitos e valores. Ele foi tatuado na testa, foi ato de tortura, e tortura é muito grave. Tortura é um crime inafiançável, insuscetível de fiança, imprescritível. Tortura é um crime que foi praticado por aqueles que constataram o fato criminoso por ele praticado. Mas, de repente, por que essas pessoas resolveram tatuar na testa desse ladrão, vacilão e ladrão? Porque o Estado desacreditado, o Estado que não dá condições para que a polícia possa prender, para que a polícia possa dar resposta para a sociedade, para que a polícia possa dar a certeza do castigo, por leis frouxas, por falta de prerrogativas, por falta de estrutura por parte daqueles que integram, que estão dentro do sistema de justiça criminal, faz com que a sociedade, a população, queira fazer justiça com as próprias mãos. E é triste ver, mais uma vez, a ineficiência e o completo descaso e abandono do Estado, que deveria ressocializar este preso na cadeia. Mas o Estado não cumpre seu papel. Ele sai e é um reincidente contumaz, e ali tem a evolução lógica dos crimes que todos nós que atuamos no sistema de justiça sabemos que ocorre. Então temos que ter uma mudança, um choque de paradigma para que a gente possa então dar estrutura real e fática para o sistema de justiça criminal e para a segurança pública do Brasil. Daniel José, eu não sou determinista, mas não é só livre-arbítrio, como disse a doutora Raquel. O meio social, ele não determina, mas ele cria condições. E mais, toda essa áurea materialista que o jovem vê, esse consumismo, ele muitas vezes quer se antecipar. Isso acaba influenciando. Isso desculpa? Não, ninguém está desculpando. Mas talvez isso explique, e a gente precisa buscar alternativas para tentar resolver o problema, porque economicamente é uma tragédia para o país, toda essa juventude perdida no crime. Acho que são muitas coisas envolvidas ao mesmo tempo, né? A gente está numa sociedade que não só vitimiza quem comete crime, como até idolatra. Teve o caso, inclusive, no final de semana, no festival de música, em que um MC cantou ali com uma foto do pai dele, que é preso, que é uma das lideranças aí de uma organização criminosa aí de alta escala no Brasil.
E é uma pessoa que foi assim, adorada ali pelas pessoas que estavam assistindo o festival de música. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, é um traço cultural do Brasil. Certamente, todo mundo aqui que está assistindo, todo mundo nessa mesa, se tornou a pessoa que é com base também no meio onde viveu e os valores que recebeu. A gente tem no Brasil uma crise enorme de valores. Não é só uma falha gigantesca no sistema educacional, isso também faz parte da equação, porque se você não sabe matemática básica, se você não sabe português a nível básico, você não consegue ter condições mínimas de buscar oportunidades. E sem oportunidades você se vê contra a parede, e contra a parede as pessoas fazem aquelas coisas que elas nem conseguem imaginar. Então, no meu ponto de vista, é uma mistura de várias coisas, de um problema mais amplo cultural, de crise de valores, de idolatrar e vitimizar quem comete crimes e também de um sistema educacional que falha e que não gera oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Exatamente. Os especialistas costumam dizer o seguinte, não só criminólogos, né? O que estimula a criminalidade, muito mais do que pobreza, é a injustiça social. É a sensação de inconformismo, de injustiça e a vontade dele galgar degraus muito antes daquilo que seria por meio de um trabalho. Ele quer subir de elevador e não de escada. Nós aqui temos que fazer julgamentos, foram feitos aqui, claro, tem que ser isso, ele tem que responder pelo que ele fez, mas não é só isso, né? Esse programa vai um pouco além. Ele discute as causas e procura propor soluções.